já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for muito necessário, usando máscara, levando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Hoje a gente vai começar a usar as ferramentas do designer propriamente dita para trabalhar de novo com o tema de identidade. E dentro de design gráfico, geralmente a identidade, a gente fala sobre identidade visual, que é quando você reconhece que aquele produto é daquela marca porque ele tem aquela característica, né? Então eles todos fazem parte de uma única identidade. Igual quando vocês veem, por exemplo, tudo relacionado à Coca-Cola, tudo tem vermelho e uma faixinha branca. Coisas relacionadas ao Spotify, elas sempre são verde e preto, ou tem aquela ondinha meio coloridinha, mas tende a ser verde, né? Isso é identidade visual. E aí, usando o poema Identidade do Pedro Bandeira, a gente vai começar a criar uma identidade visual para as nossas artes, tudo dentro do aplicativo do designer. Então vamos lá. Bem, vamos lá para a nossa parte de gravação de tela, que como vocês podem ver, hoje está um pouco diferente, mas isso só está acontecendo para poder mostrar para vocês, para quem não tem o aplicativo, mas tem computador em casa, que você pode usar o designer através do seu navegador, ou seja, o mesmo programa que você usa para acessar o YouTube, o Facebook e assim por diante, usar a sua internet, é só entrar em designer.com e fazer o seu login e senha, o mesmo login e senha que você usou no seu aplicativo, assim você vai ter acesso ao seu backup, ok? Quando você entrar, você vai ter a página de template. Eu peguei um template bem simples de folha A4, lembrando para vocês que folha A4 é uma medida, então eu posso imprimir sim, que vai sair na nossa famosa folha de sulfite que todo mundo já viu ou tem em casa, que só para vocês lembrarem, era do tamanho da nossa folha de chamada. Se vocês lembrarem bem, aquilo é uma folha de tamanho A4, ok? Não precisam se preocupar, todas as ferramentas que vocês têm disponíveis no aplicativo, vocês também vão ter disponíveis aqui através do navegador. Então, se você não consegue usar o aplicativo no seu celular, você pode entrar no navegador através do seu computador, notebook ou até mesmo uma tablet, que a tela é um pouquinho maior, vai ser mais confortável de usar. E você vai conseguir usar as ferramentas do mesmo jeito. Ferramentas essas que também são texto, imagem, elementos, tudo isso que você tem no aplicativo, você tem aqui também. Para poder fazer essa interpretação de diagramação do poema do Pedro Bandeira, eu vou deixar o texto aqui na caixa de descrição para que vocês possam copiar e colar esse texto no trabalho de vocês. Eu vou começar usando um template bem simples, vocês vão ver que ele não tem absolutamente nada, né? Ele não tem imagens, ele é só um espaço de texto. E eu vou começar a substituir esses textos. Então, lá no título, eu vou colocar identidade e no subtítulo eu vou colocar Pedro Bandeira, que é o autor, o escritor aí do nosso poema. No texto central, eu vou apagar. E aí vocês vão perceber que ele tem leves travamentos ocasionais. Aí aqui o que pode ter acontecido? Esses travamentos, quando eu estou tentando apagar o texto, podem ser do próprio navegador, porque enquanto você faz, ele sincroniza com a sua conta que já existe no aplicativo. Então, por exemplo, se você é um aluno que já tem um aplicativo no celular e vai testar usar no navegador, pode ser que ele dê esses travamentos ocasionais justamente porque ele está sincronizando, ou pode ser a segunda, e eu acho que é essa opção. Como eu estou usando uma opção para gravar a tela do computador, exige um pouco mais de memória, e aí pode acontecer que isso que esteja travando a minha máquina, ok? E aí para vocês isso não aconteça, mas é só para vocês ficarem cientes que o que está travando pode ser o meu computador e não exatamente o seu navegador, ok? Mas que se acontecer, é normal, é só esperar um pouco. Como eu falei, copiei e colei o meu poema e aí eu começo a procurar fontes. Como eu quero criar uma identidade visual para as minhas páginas que eu vou falar sobre o Pedro Bandeira, o que eu vou fazer é pegar a mesma fonte que está no título e usar no corpo do texto. O que é o corpo do texto? É onde está o meu poema. Eu também vou procurar trabalhar com o meu poema centralizado, porque ele cabe na página. Vale lembrar aqui,
A todo momento nós estamos usando uma página de A4. Essas páginas de A4, elas têm o tamanho de uma impressão real. Então, se eu quiser salvar em PDF, em JPEG, PNG, que são os formatos que eu já comentei aqui, que ele permite salvar, eu posso. E eu vou conseguir imprimir na minha casa, ou se eu for numa lan house, e assim por diante, sem problema nenhum. É legal que vocês identifiquem aqui na minha tela que ele tem todas as ferramentas à sua disposição. Então, da mesma maneira em que ele tem as ferramentas de texto aqui, ele vai ter as ferramentas de texto no aplicativo. Vão usar as mesmas fontes, vai usar as mesmas cores. A única coisa é que a posição vai mudar um pouco, porque quando você está no navegador, você tem uma tela um pouco maior, né, do que a tela do seu celular. E aí ele acaba distribuindo de maneira diferente essas ferramentas. Então, como eu falei, ao invés de ficar tudo na parte de baixo, como é nos aplicativos, ele vai ficar aqui uma parte da caixa de ferramentas na esquerda e as propriedades, que são o que cada ferramenta faz, lá na barra superior. E aí você vai trabalhar selecionando seu texto, mudando a fonte, tentando criar literalmente uma identidade, ok? O que eu faço é procurar usar tamanhos que são tamanhos reais. Então, por exemplo, para o meu texto, eu tinha colocado tamanho 36, ele não ficou tão bom. Eu vou colocar tamanho 22, 26, que é um tamanho que, se eu for imprimir, ele vai ficar bem legível. Eu preciso também lembrar que, se eu fosse imprimir esse trabalho, as pessoas precisam enxergar a minha letra e elas precisam enxergar esse meu texto, ok? Onde estão e o que fazem essas ferramentas? Na mesma sequência do aplicativo, a gente começa as ferramentas com uma caixa, que é onde você pode mudar a fonte, uma ferramenta para que você possa mudar o tamanho, e tem uma bolinha, que foi onde eu cliquei agora, que é onde você pode mudar a sua cor. Para poder mudar a cor, ele vai abrir uma caixa de seleção de cor, exatamente igual à ferramenta de seleção de cor que existe no aplicativo. Então, por isso que eu digo que, se você conseguir usar no navegador e no aplicativo, é literalmente o mesmo programa. O que muda é mais como a peça está se encaixando na sua tela, para ficar mais fácil de você poder trabalhar. Mas, no final das contas, como eu disse, como você vai fazer o login com a sua senha, tudo que você fizer aqui vai ficar salvo e vai atualizar automaticamente no seu aplicativo. E tudo que você fizer no seu aplicativo também vai ficar salvo e automaticamente você pode usar no navegador. Então, é muito bom de ser usado e isso ajuda bastante a gente. Como vocês podem observar ali em cima, ele dá a sequência. Então, ele pode mexer, por exemplo, na fonte, no tamanho. Essa bolinha com duas cores, preto e branca, é a opacidade. A bolinha colorida é a cor do meu texto. Na sequência, eu vou poder usar o I de itálico, o B para colocar negrito, a letra U para colocar sublinhado. Indo mais para o lado, eu tenho a ferramenta de parágrafo para poder arrumar o tamanho do meu texto, se ele vai ficar com letra maiúscula ou letra minúscula. Mais uma ferramenta para o lado, eu vou ter a posição, que é o famoso justificar à esquerda, que o texto começa à esquerda, justificar à direita, que o texto começa à direita, ou centralizado, que foi o que eu fiz para deixar o nosso texto aqui no meio. A ideia é que, para que essa folha não fique vazia, ali onde estão escritos ícones, né, ou icons, eu vou clicar para poder pesquisar símbolos. Então, que símbolos? Antes de mostrar aqui na nossa tela. A ideia é pesquisar símbolos que tenham referências com a infância ou com brinquedos. Então, eu tenho que pensar comigo. Eu posso pesquisar as palavras que já aparecem, ok? Lembrando que esse é um aplicativo que ele tem algumas funções que são pagas. Então, se você for muito específico na palavra que você quer encontrar, às vezes ele até traz a imagem que você quer. Só que vai acontecer que seja uma imagem paga. Então, ao invés disso, o que nós vamos fazer é basicamente clicar, ver quais são as categorias. Aí vocês vão perceber que ele tem categoria de música, tem de objetos, tem de próprios ícones mesmo, né, que são relacionados à internet e assim por diante. O que eu vou fazer é adicionando estes ícones um por um. Então, por exemplo, eu coloquei instrumentos musicais, porque na infância
nós procuramos, né, ser incentivados, ou gostamos muito, temos curiosidade sobre instrumentos musicais. Coloquei o cubo mágico, eu vou colocar alguns animais que geralmente as crianças gostam bastante, como por exemplo um passarinho. Vocês vão ver que eu vou colocar uma baleia daquela preto e branco, que é bem famosa. Eu vou colocar também, além, né, desse instrumento, eu vou colocar uma guitarrinha. Então, cada um desses arquivos que você vai adicionando nessa barra que está aqui na esquerda da tela, você pode mexer e ir ajustando, tá vendo? Ele vai aparecer o seu ícone na tela, vai aparecer com essa grade, né, de proporção que você pode mexer pelos lados, e aí você vai ajustando o tamanho e adicionando cada vez mais ícones para poder criar a sua identidade. E o resultado eu vou mostrar para vocês, que vai ser uma página com um poema cheio de objetos que vão remeter à infância, ok? Espero que vocês tenham gostado da ideia, reforçando sempre que identidade visual significa que se eu for fazer uma postagem para uma marca, por exemplo, tem um dentista que mora perto da minha casa e ele sabe que eu faço esses trabalhos, né, no aplicativo Designer. Aí ele vai e pede para mim para criar algumas postagenzinhas para ele. Eu tenho que fazer tudo conforme a identidade desse dentista. Então, por exemplo, no consultório dele tem bastante azul. Então, eu vou criar postagens que seguem esse padrão azul. No consultório dele, ou num cartão de visita que ele já tem bastante cor verde. Então, eu uso bastante cor verde. E é assim que a gente vai desenvolvendo uma identidade visual. Você bate o olho e já reconhece que aquilo ali é de alguma marca ou de alguma empresa, ok? Se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, que eu sempre vou responder para vocês. Terminou sua atividade, é só enviar pra gente via WhatsApp com o seu nome, que eu vou dando feedback. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!